O milagre que a medicina não pôde explicar. Marcos tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, gangliosidose GM2, uma doença rara e degenerativa que afeta o sistema nervoso. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas enquanto a doença avançava. Sua visão começava a falhar, os movimentos ficavam cada vez mais lentos, e a fraqueza tomava conta do corpo. A família, desesperada, buscou especialistas em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo no exterior, mas as respostas eram sempre as mesmas: preparem-se para o pior. Marcos era um homem simples, trabalhador, criado em uma família católica, mas que há anos havia se afastado da fé. O peso da doença o deixou amargurado. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava-se todas as noites, enquanto sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio no quarto ao lado. Foi ela quem, em um domingo de manhã, depois de mais uma noite sem dormir, resolveu levá-lo a um lugar que ela mesma não frequentava havia anos, a Congregação Cristã no Brasil. Filho, não temos mais nada a perder. Vamos só hoje. Se não gostar, nunca mais voltamos, disse ela, segurando seu braço com cuidado enquanto o ajudava a entrar no pequeno salão de reuniões. Marcos relutou, mas a fraqueza física não lhe deu forças para recusar. Ao adentrar o local, sentiu algo diferente. Não havia altares chamativos, nem instrumentos musicais, nem pregadores com discursos inflamados. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno discreto, mulheres com vestidos modestos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. No centro, um ancião de cabelos brancos, voz serena, dirigia a reunião. Irmãos, vamos abrir nosso coração em oração, disse o ancião, e todos se ajoelharam. Marcos, incrédulo, permaneceu sentado. Não sabia orar, não sabia nem por onde começar. Mas quando os irmãos começaram a cantar a capela o hino a Jesus, terno pastor, algo dentro dele se mexeu. Era uma melodia simples, sem arranjos, apenas vozes unidas em súplica, e aquelas palavras, em Ti confio, meu Salvador, ecoaram em sua alma como um chamado. Senhor, se o Senhor existe, me ajude, murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, ao seu lado, chorava em silêncio, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta no Salmo 23. As semanas passaram, e Marcos, mesmo com dificuldade para caminhar, não faltou a nenhuma reunião. Os irmãos o recebiam com carinho, sem julgamentos. Ninguém prometia cura, ninguém fazia espetáculo. Apenas oravam. O ancião, certas vezes, colocava as mãos sobre sua cabeça e pedia a Deus: dá força a este teu servo, Senhor. Se for da tua vontade, restaura-o. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória do sacrifício de Cristo, Marcos sentiu algo estranho. Enquanto o ancião lia as palavras de Jesus: tomai, comei, isto é o meu corpo, uma paz inexplicável encheu seu peito. Não era alívio físico, mas uma certeza: ele não estava sozinho. Naquela mesma semana, durante uma reunião de oração noturna, algo aconteceu. Marcos estava ajoelhado, como de costume, quando sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. Assustado, tentou se levantar, mas suas pernas, antes fracas, responderam com uma força que não sentia há meses. Levantou-se sozinho. Os irmãos ao redor, percebendo seu movimento, começaram a chorar. Um irmão ao seu lado sussurrou: glória a Deus. Eu estou me sentindo diferente, balbuciou Marcos, tocando as próprias pernas, como se duvidasse do que estava acontecendo. O ancião, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Meu filho, Deus ouviu nossas orações. Não é o fim. É só o começo. Naquela noite, Marcos caminhou até a frente do salão, sem ajuda, e deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Sua voz tremia, mas as palavras saíram firmes. Eu vim aqui sem fé, apenas por desespero. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não sei se estou curado, mas sei que Ele me sustentou. E se Ele fez isso, pode fazer muito mais. Os médicos, ao reexaminá-lo semanas depois, ficaram estarrecidos. Os marcadores da doença, que antes avançavam rapidamente, estavam estáveis. Alguns até apresentavam melhora. Isso não tem explicação científica, disse um neurologista, coçando a cabeça. Mas está acontecendo.
Marcos nunca mais deixou de frequentar a congregação. Batizou-se nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde o ancião mergulhou na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu que uma carga havia sido tirada de suas costas. Hoje, anos depois, Marcos serve na igreja como diácono. Sua doença não desapareceu completamente, ainda há limitações, mas ele vive com uma qualidade de vida que os médicos jamais imaginaram. Sua mãe, Dona Maria, é uma das irmãs mais dedicadas da congregação, sempre pronta a acolher quem chega com o coração quebrantado. Muitas pessoas buscam milagres, mas o maior milagre é a fé que nasce no coração, costuma dizer Marcos aos visitantes que chegam à igreja com suas dores. Deus não tira sempre o sofrimento, mas Ele nos dá força para enfrentá-lo. E às vezes Ele faz muito mais do que pedimos. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculos, nem promessas vazias. Há apenas irmãos que oram, que cantam com simplicidade, que confiam em um Deus que ouve. E de vez em quando, em meio àqueles hinos sem instrumentos e aquelas orações fervorosas, o impossível acontece. Porque a fé, quando é verdadeira, não precisa de holofotes. Ela brilha no silêncio de um coração que se entrega. Era uma tarde de sábado quando a irmã Clara chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença degenerativa que pouco a pouco lhe tirava os movimentos. Os médicos tinham sido claros, não havia cura, apenas medicamentos para aliviar o sofrimento. Mas Clara não veio em busca de uma solução médica. Veio porque, no fundo da alma, ainda tinha uma centelha de esperança. Irmã Maria sussurrou, apoiando-se no braço da irmã que a recebeu na porta, eu não aguento mais. Minhas pernas já não me obedecem, e até segurar um copo está ficando difícil. Mas se Deus quiser, se for da sua vontade. Maria a abraçou sem dizer nada. Não havia palavras que pudessem consolar aquele coração tão ferido. Só a oração. Dentro do salão, os irmãos já estavam reunidos, cantando o hino 123 com vozes firmes e cheias de fé. Confia no Senhor, que Ele é teu pastor e em verdes pastos te fará descansar. Clara sentou-se num banco da frente, e quando o irmão Marcos começou a orar, ela fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Senhor, pediu Marcos, com a voz quebrada pela emoção, tu conheces cada dor dos teus filhos. Sabes o que a irmã Clara está passando. Se for do teu agrado, toca nela, restaura o que o inimigo tentou destruir. Mas acima de tudo, dá-lhe paz, porque a tua vontade é perfeita. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Clara sentia o corpo pesado, mas o coração leve, como se uma paz que não vinha dela mesma a envolvesse. De repente, enquanto os irmãos ainda estavam de cabeça baixa, ela sentiu algo estranho, um formigamento nas pontas dos dedos. Depois, nas pernas. Era como se uma corrente quente percorresse seu corpo, devagar, mas com força. Levanta, irmã, disse uma voz suave ao seu lado. Era a irmã Maria, com os olhos brilhando. Em nome de Jesus, levanta. Clara hesitou. Como? Suas pernas não a sustentavam havia meses. Mas havia algo naqueles olhos, naquela voz, que a fez tentar. Com um esforço que não parecia vir dela, ela se apoiou no banco e se levantou. Primeiro tremula, depois mais firme. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Os irmãos se entreolharam, alguns com lágrimas, outros com as mãos levantadas em gratidão. Glória a Deus! Exclamou o irmão João, um dos mais antigos da congregação, que tinha visto muitos milagres naqueles bancos de madeira. Só ele pode fazer isso. Clara andou. Primeiro alguns passos, depois até o centro do salão, onde caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por adoração. As pernas, que antes pareciam mortos pesos, agora respondiam como se nunca tivessem falhado. Os médicos depois diriam que era impossível. Os céticos diriam que era coincidência. Mas os que estavam ali naquele dia sabiam, haviam presenciado o sobrenatural. Eu não vim aqui pedindo um milagre, confessou Clara, dias depois, no testemunho que deu na igreja. Vim só buscando força para aguentar. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu mais do que eu merecia. Ele não só me curou, como me ensinou que, mesmo na dor, Ele nunca nos abandona. E assim,
como tantíssimas outras histórias que ecoam pelos salões simples da congregação cristã no Brasil, mas o milagre foi escrito não com alarde, mas com lágrimas de gratidão e uma fé que não precisa de provas para crer. Porque quando Deus age, não é para o mundo ver, mas para que seus filhos saibam, Ele está sempre perto, mesmo quando tudo parece perdido. Clara voltou para casa naquele domingo com o coração leve, mas ainda com um misto de espanto e gratidão. As dores que a acompanhavam há anos, que os médicos diziam ser crônicas e sem cura, haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Ela tocava o próprio corpo, como se quisesse confirmar que não estava sonhando. Os exames que fez na semana seguinte deixaram os médicos boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disse um deles, olhando os resultados com incredulidade. Clara apenas sorriu e respondeu: para Deus, nada é impossível. Mas o milagre não parou ali. A transformação em Clara era visível não só no físico, mas em tudo ao seu redor. Antes, ela mal conseguia sair de casa, dependia de remédios e vivia amargurada pela dor constante. Agora, era outra mulher. Começou a visitar irmãos doentes, levando não só palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda opera milagres. Sua casa, que antes era um lugar de lamentos, virou um ponto de oração. Vizinhos que antes a viam como uma doente sem esperança agora a procuravam para ouvir sua história e pedir que ela intercedesse por eles. Um dia, uma irmã da igreja, chamada Marisa, chegou até Clara com os olhos cheios de lágrimas. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há semanas com uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que a única saída seria um transplante, mas a fila de espera era longa e o estado do menino piorava a cada dia. Clara, você que viu o poder de Deus tão de perto, peça a ele por meu filho, suplicou Marisa, segurando com força as mãos da amiga. Clara não hesitou. Naquela mesma noite, ela e algumas irmãs da congregação se reuniram na sala de sua casa. Não havia gritos, nem espetáculo. Só orações sinceras, cheias de fé, enquanto as lágrimas escorriam pelos rostos. Elas clamaram não como quem pede um favor, mas como filhas que sabem que o Pai ouve e responde. E Deus, mais uma vez, mostrou que está atento aos seus. 2 dias depois, enquanto Marisa estava no hospital ao lado de Lucas, o médico entrou no quarto com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não sei como, nem porquê, mas os exames do seu filho estão normais, disse ele, ainda incrédulo. Os rins dele estão funcionando perfeitamente. É como se nada tivesse acontecido. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio do hospital, e só conseguia repetir: glória a Deus. Glória a Deus. Quando a notícia se espalhou na igreja, não houve comemoração barulhenta, nem propagandas. Apenas mais um testemunho simples, contado entre irmãos, que reforçou a fé de todos. O pastor, ao final do culto, lembrou as palavras que Clara havia dito semanas antes: Deus não faz milagres para o mundo ver, mas para que seus filhos saibam que Ele está sempre perto. E assim, como gotas de água que formam um rio, essas histórias se multiplicavam. Um irmão que recebeu a cura de uma depressão profunda depois de anos sem esperança. Uma irmã que, após orações, descobriu que o tumor que a ameaçava havia sumido sem deixar rastros. Cada um desses milagres não era um troféu para ser exibido, mas uma prova silenciosa de que, nos lugares mais simples, onde o povo de Deus se reúne com coração sincero, o sobrenatural se torna natural. Clara, que um dia entrou na congregação cristã no Brasil arrastando os pés pela dor, agora andava com passos firmes, não só pela cura física, mas pela certeza de que havia encontrado um lar espiritual. Ela aprendeu que os milagres não são apenas para aliviar o sofrimento, mas para nos lembrar de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. E essa luz não está em grandes templos ou em pregadores famosos, mas no meio de um povo humilde que crê, ora e confia que, para Deus, não há impossíveis. Naquela mesma igreja de paredes simples, onde o cheiro de café recém-coado se misturava ao perfume das flores colhidas nos quintais das irmãs, outro coração estava prestes a ser tocado. Era a história de João, um homem que há anos carregava um fardo invisível, mas pesado como chumbo, a dependência do álcool. João tinha chegado à congregação arrastado pela esposa, Dona Maria, que há meses orava por ele em silêncio, molhando o travesseiro com lágrimas que só Deus via. Ele entrava na igreja de cabeça baixa, envergonhado, sentindo o cheiro de cerveja ainda impregnado em suas roupas. Os irmãos não o julgavam, nem sequer faziam comentários.
Apenas o recebiam com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia dizer: aqui você é bem-vindo, independentemente do que tenha feito. Uma noite, durante um culto de oração, enquanto os hinos eram entoados com vozes trêmulas de emoção, João sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não foi um raio, nem uma voz do céu, mas uma paz tão profunda que lhe encheu a alma como um rio tranquilo. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que aqueles que desejavam ser libertos de algum vício se levantassem, João hesitou. Suas mãos tremiam, não pelo álcool dessa vez, mas pelo medo de se expor. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Antônio, um homem simples, carpinteiro, que já havia passado pela mesma luta anos antes. Vamos, irmão. Deus não olha para o que nós fomos, mas para o que podemos ser, disse Antônio, com uma voz rouca de quem já chorou muito, mas agora sorria com os olhos. João se levantou. E ali, entre lágrimas que caíam sem controle, confessou sua fraqueza. Não houve sermões longos, nem palavras de condenação. Apenas mãos estendidas sobre sua cabeça e orações sinceras, como as de um pai que abraça o filho pródigo de volta para casa. Nos dias que se seguiram, João sentiu a luta. O cheiro da cachaça nas esquinas ainda o tentava, os velhos amigos o chamavam, e as memórias dos dias ruins batiam à sua porta como um vento frio. Mas agora ele tinha algo que nunca teve antes: uma família. As irmãs o convidavam para jantar, os irmãos o incluíam nos trabalhos da igreja, e todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, Dona Maria colocava em suas mãos um versículo escrito em um papel amassado, como um pãozinho fresco para alimentar sua alma. Um ano depois, João estava de pé diante da mesma congregação, não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo. Sua voz, antes trêmula, agora falava com uma firmeza que vinha de dentro. Eu pensava que nunca ia sair daquele poço, disse ele, olhando nos olhos de cada um, como se quisesse que todos soubessem que aquela história era real, mas Deus usou esse lugar, essas pessoas, essas orações. Ele não mudou só o meu passado. Ele me deu um futuro. E assim, como Clara, como Antônio, como tantos outros cujos nomes só Deus conhece, João descobriu que os milagres na congregação não são espetáculos para multidões, mas sementes plantadas no silêncio, que brotam quando um coração se abre para a graça. Não há holofotes, nem propagandas. Apenas vidas transformadas, uma de cada vez, como o trigo que cresce sem fazer barulho, até que um dia, o campo todo está dourado sob o sol. E o mais lindo é que, para cada João que se levanta, há sempre um Antônio pronto para estender a mão, porque na congregação cristã no Brasil, ninguém caminha sozinho. O milagre não é só a cura, a libertação ou a vitória. O verdadeiro milagre é o amor que não desiste, a fé que não fraqueja e a certeza de que, quando um irmão cai, 10 mãos se erguem para levantá-lo. Porque ali, entre hinos, orações e o cheiro de café, Deus continua escrevendo histórias que o mundo pode não ver, mas que o céu registra com letras de ouro. Era uma tarde de domingo em um bairro simples de São Paulo, quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tímido, entrou na igreja com o coração pesado. Havia meses que ela orava pelo filho, o Lucas, um jovem de 20 anos que se perderá nas ruas, envolvido com coisas que faziam seus olhos perderem o brilho. Ela já havia chorado todas as lágrimas, já havia jejuado, já havia suplicado em silêncio durante as vigílias. Mas naquela tarde, enquanto os irmãos cantavam o hino ó, que amigo com vozes firmes e cheias de fé, algo dentro dela disse: hoje é o dia. Não foi um grito, não foi um sinal no céu. Foi apenas uma certeza quietinha, como a brisa que passa sem aviso, mas muda tudo. Maria apertou as mãos da irmã ao lado, uma jovem chamada Ana, que nem sabia da sua dor, e sussurrou: irmã, ore por meu filho. Ele está perdido, mas Deus sabe onde ele está. Ana, sem hesitar, abraçou-a e juntas, ali mesmo entre os bancos, elevaram uma oração simples, mas cheia de fé: Senhor, traz o Lucas de volta. Não deixe que ele se perca para sempre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas andava pelas ruas com os pés doloridos e a alma mais ainda. Havia dias que não comia direito, e a noite anterior tinha sido uma das piores. Ele se encostou em um muro, esgotado, quando um homem de terno simples e olhar sereno se aproximou. Não era um pregador barulhento, não era um estranho invasivo. Era apenas o irmão Paulo, um obreiro da congregação que, por coincidência, passava por ali depois de visitar um doente. Você tá bem, meu irmão? Perguntou Paulo, com uma voz que soava como um porto seguro.
Lucas, desconfiado, só balançou a cabeça. Não queria conversa, não queria ajuda. Ou pelo menos achava que não. Mas havia algo naquele homem, uma paz que ele não via há muito tempo. Paulo não insistiu. Apenas tirou do bolso um pequeno Novo Testamento, daquele tamanho que cabe no bolso da camisa, e o ofereceu. Leva isso. Às vezes, a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Deus tá te esperando, disse, e foi embora, sem pressionar, sem julgar. Lucas guardou o livrinho sem nem olhar. Mas naquela noite, em um albergue improvisado, quando a solidão apertou demais, ele abriu ao acaso. Seus olhos caíram em Lucas 15h20 e, levantando-se, foi para seu pai. Vinham ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. As palavras queimaram seu peito. Era como se alguém tivesse escrito aquilo só para ele. No domingo seguinte, sem avisar ninguém, Lucas apareceu na porta da congregação. Estava sujo, magro, com olheiras fundas, mas estava ali. E quando a irmã Maria o viu entrar, ela não gritou, não chorou alto. Apenas sussurrou, graças a Deus, e foi até ele, sem pressa, sem reproches. Os irmãos não fizeram alarde. Apenas o abraçaram, como se soubessem que aquele era um momento sagrado. O pastor, naquele dia, não pregou sobre milagres espetaculares. Falou sobre o filho pródigo, sobre como Deus não desiste de ninguém. E enquanto falava, Lucas sentia que aquelas palavras eram para ele. Não houve coros de anjos, não houve luzes brilhantes. Apenas um jovem quebrantado, uma mãe que não desistiu, uma igreja que o recebeu de braços abertos e um Deus que, no silêncio, havia guiado cada passo. Hoje, Lucas serve na obra do Senhor. Não como um herói, não como um exemplo de perfeição, mas como um homem que sabe o que é ser perdido e encontrado. E toda vez que ele vê um irmão novo entrar pela porta da igreja com um olhar baixo, ele se aproxima, assim como o irmão Paulo fez com ele, e diz: "Você não está sozinho. Deus te trouxe até aqui." Porque na congregação, os milagres não são contados pelos aplausos, mas pelas vidas que voltam para casa. E cada história assim é um lembrete de que, quando um coração se quebra, Deus está ali, costurando cada pedaço com fios de graça. E a igreja? Ah, a igreja é só a mão estendida, o abraço apertado, a oração que não cansa. O resto, Deus faz. Sempre fez. Sempre fará. O milagre completo. Anos depois, na mesma igreja onde Lucas encontrou refúgio, um jovem chamado Mateus cruzou a porta com as mãos trêmulas e a alma em frangalhos. Ele vinha de uma noite sem fim, drogas, dívidas, a sensação de que o mundo já o havia descartado. Mas ali, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, seus olhos encontraram os de Lucas. Não houve sermão, nem julgamento. Apenas um convite silencioso: "Senta aqui, irmão. A gente conversa." Mateus não sabia, mas estava pisando no mesmo chão onde, anos antes, outro homem quebrado havia ouvido: "Você não está sozinho." E assim, entre café preto e salmos murmurados, sua história começou a se reescrever. Não de uma vez, não sem recaídas, não sem lágrimas. Mas com uma certeza que nascia devagar: se Deus podia transformar Lucas, podia transformar qualquer um. A reflexão que fica: milagres não são só curas instantâneas ou mares divididos. Às vezes, são as mãos calejadas de um irmão que segurou a sua quando você não aguentava mais se levantar. São as refeições compartilhadas em mesas simples, os "eu também já estive lá" sussurrados entre uma oração e outra. Porque Deus não costura vidas com fios de ouro, mas com os mesmos que usou para tecer o universo: paciência, amor e tempo. A lição: ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Ninguém é tão quebrado que não possa ser restaurado. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de almas onde as feridas não são escondidas, mas tratadas com a única pomada que realmente cura, a graça que não merecemos, mas que nos alcança igual. E assim, quando Mateus batizou as águas do mesmo rio que um dia lavou as lágrimas de Lucas, não houve fanfarras. Apenas um sorriso no rosto de quem sabia: o milagre não era ele estar ali. Era Deus ter estado ali o tempo todo esperando, chamando, amando. Antes mesmo que ele soubesse que precisava ser salvo.